Olá, meu nome é Ronan Raposo, sou membro do Grupo de Pesquisa em Ciências dos Esportes Aquáticos e aluno do mestrado da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É um prazer participar do 44º Congresso da Associação Portuguesa de Técnicos de Natação. Nesse evento, abordarei um de nossos estudos que tem como tema Treinamento e longo prazo na natação, o processo de formação competitiva dos nadadores em clubes da cidade do Rio de Janeiro. A apresentação estará dividida em uma introdução com uma contextualização do tema e os objetivos do estudo, desenvolvimento, no qual apresentarei a metodologia utilizada, alguns dos resultados alcançados e suas respectivas discussões, trazendo as principais contribuições do estudo para a prática profissional de professores e treinadores. E, por fim, uma conclusão com as considerações finais. O processo de formação esportiva de jovens atletas apresenta uma natureza não linear. Se levarmos em consideração que um clube inicia as aulas e treinamento de natação para as crianças entre 5 e 6 anos de idade, e a ideia é que ela dê continuidade, passando pelas categorias competitivas até a fase adulta, todo esse período do desenvolvimento humano, esse jovem nadador estará com o professor ou treinador responsável pela sua formação competitiva. Nesse contexto, a metodologia do treinamento em longo prazo tem como objetivo realizar de forma planejada e sistemática a preparação desse jovem nadador para um adequado desenvolvimento biopsicossocial, respeitando as individualidades que são provenientes da maturação. Sendo assim, o objetivo do estudo foi analisar se o processo de formação dos nadadores competitivos em clubes da cidade do Rio de Janeiro está de acordo com os fatores biopsicossociais que norteiam o treinamento em longo prazo propostos na literatura especializada. Para alcançar esse objetivo, nós seguimos essa metodologia. Foi elaborado um questionário estruturado de característica quali-quantitativa. Esse questionário foi previamente apresentado aos professores doutores do Grupo de Pesquisa em Ciência dos Esportes Aquáticos, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a fim de ser validado. O questionário possuía 4 seções, que foram estrutura do parque aquático, iniciação em natação e interação entre os esportes aquáticos, planejamento do treinamento e avaliação, e nível técnico dos atletas e competição. Essa ferramenta de pesquisa foi aplicada nos participantes, que são treinadores-chefes de importantes clubes do cenário competitivo do estado do Rio de Janeiro. A escolha da amostra por treinadores-chefes das equipes foi por entender que a ideia do treinador-chefe representa a filosofia do clube para a formação competitiva de jovens nadadores. Dessa maneira, foi utilizada a escala Likert para avaliar o nível de concordância dos treinadores-chefes para algumas afirmações e conceitos que são preconizados na literatura especializada e para analisar a frequência de algumas atividades que a literatura especializada indica como importante. Para a análise dos dados, foi utilizada a frequência das respostas. Na sequência, vou apresentar alguns resultados e as respectivas discussões que encontramos nas seções Iniciação em Natação e Interação entre os Esportes Aquáticos e Planejamento do Treinamento e Avaliação. Essa tabela apresenta a frequência na interação entre o treinamento da natação com o treinamento de outros esportes aquáticos entre os clubes avaliados. Podemos ver que apenas 20% dos clubes avaliados realizam sempre a interação entre os esportes aquáticos. Os clubes avaliados possuem programas de iniciação e treinamento em diversos esportes aquáticos, além da natação, o polo aquático, o nado artístico, natação em águas abertas e saltos ornamentais. É importante proporcionar a interação entre essas modalidades, principalmente na fase da iniciação esportiva. A abordagem multidisciplinar dos esportes aquáticos é uma boa estratégia para aumentar a experimentação de movimentos dentro da água, a fim de desenvolver habilidades motoras aquáticas. Nesse sentido, a abordagem multidisciplinar pode ajudar a desenvolver a flutuação, a sustentação, controle da respiração, potencializar a propulsão, mergulhos e giros, funções importantes
para o domínio de um nadador sobre o ambiente aquático. Nessa tabela, apresenta a frequência na flexibilização no treinamento por motivos de diferença de maturação física, necessidades sociais e necessidades emocionais entre os clubes avaliados. Podemos observar que, de maneira geral, os clubes têm a intenção em atender às necessidades particulares dos jovens nadadores. A flexibilização no planejamento para atender às necessidades particulares dos jovens nadadores não deve ser encarada como uma desvalorização da modalidade, mas sim como um importante recurso para o enfrentamento do desgaste físico e psicológico, e tem o objetivo de evitar o estresse crônico. Lembrando que, para o treinamento em longo prazo seja bem-sucedido, o princípio da continuidade deve ser respeitado, evitando seu abandono esportivo. Logo, os clubes devem criar um clima motivacional e positivo para que os jovens nadadores sintam-se corresponsáveis pelo desempenho individual. Por se tratar de um período com amplas mudanças devido ao desenvolvimento humano, é importante que sejam realizadas mais avaliações quanto ao nível de maturação, bem como avaliações emocionais. A tabela a seguir mostra a porcentagem das categorias competitivas em que se inicia o treinamento de força muscular entre os clubes avaliados. Podemos concluir que a idade mínima para o início do treinamento da força muscular são 11 anos. O treinamento da força muscular em jovens nadadores é importante para o desenvolvimento de diversas qualidades físicas que podem melhorar o desempenho. Não existe uma idade cronológica ideal para iniciar esse tipo de treinamento. Entretanto, devem ser mensurados os níveis de equilíbrio, coordenação, controle postural e se a criança é emocionalmente madura para aceitar e seguir instruções. Estima-se que seja entre 6 e 7 anos. É aconselhável que esse treinamento traga um atrativo psicológico e seja adequado para nadadores que estão iniciando o treinamento da força muscular. De acordo com a filosofia dos clubes avaliados, o treinamento específico da modalidade e momentos competitivos são ferramentas para se desenvolver atributos emocionais, físicos e sociais nos jovens atletas. Então, por fim, temos essa tabela que mostra alguns desses aspectos que têm a intenção de serem desenvolvidas nos jovens nadadores que fazem parte dos clubes avaliados. Alguns aspectos emocionais, por exemplo, a resiliência, a confiança e prazer na prática. Aspectos físicos, desenvolver variáveis fisiológicas, desenvolver a técnica dos nados. E alguns aspectos sociais, sociabilizar, responsabilidade e honestidade. Concluindo essa breve apresentação, a partir do estudo realizado, os resultados e as discussões apresentadas foram as principais sugestões aos clubes, visando adequar a prática profissional de professores e treinadores ao que prescreve a literatura especializada. Ou seja, promover uma maior interação entre os esportes aquáticos durante a iniciação, avaliar e atender sempre que possível as necessidades particulares dos nadadores como um recurso de enfrentamento ao desgaste físico e desgaste psicológico, e pensando na manutenção da continuidade do treinamento. Pensar na possibilidade de antecipar o treinamento da força muscular. Também sugiro que novos estudos sejam realizados na cidade do Rio de Janeiro, com o intuito de analisar o desenvolvimento do treinamento em longo prazo pela perspectiva de jovens nadadores. Deixo uma frase para reflexão: com organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo e bem feito. Muito obrigado. Meus contatos. Até a próxima.